Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem e eu espero que essa tenha sido uma ótima semana para vocês, de início de ano, de novas possibilidades, de novas coisas acontecerem nas nossas vidas, amém? Então eu queria compartilhar com vocês uma passagem que todas as vezes que eu leio, Deus fala muito ao meu coração, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos falar de dois personagens que se destacaram aqui para mim. Eu vou começar a ler do 5, 1 até o 4, mais ou menos. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito, e aí o rei manda ele de encontro com o profeta. O que eu quero destacar aqui com vocês? Primeiro, Naamã, que era um guerreiro valente, porém sofria da lepra. Ele estava limitado por essa doença, ainda que com toda a sua farda as pessoas não vissem, mas quando ele se despia, ele via aquilo que estava corroendo o corpo dele. E então essa doença meio que estava paralisando ele, e se ela continuasse a progredir, um certo tempo ele ia ficar literalmente paralisado, ou então ele iria morrer. Ali, ainda que Naamã fosse um servo valente, um guerreiro valente, e ainda que o Senhor tenha usado a vida dele para libertar lá o povo da Síria, ele tinha essa doença que o estava corroendo, isso que estava paralisando ele. Porém, por outro lado, nós temos essa menina que nem nome tem na Bíblia. Porém, ela foi uma menina tão usada por Deus para que Naamã então fosse curado da lepra. Essa menina, ela teve os sonhos dela roubados, teve a família que provavelmente foi morta e teve então a liberdade dela também roubada. Ela foi levada como escrava. E ali então ela tinha todos os motivos para que então ela paralisasse e deixa quieto esse negócio de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Ela não deixou que as feridas dela fosse algo que paralisasse ela. Porém, ela viu uma situação onde Deus podia ser glorificado. E é aí que tá. Ela olhou uma situação e pensou: o nome do Senhor pode ser glorificado através dessa situação. Ela pega e fala então para a senhora dela que então Naamã fosse de encontro a esse profeta, que com certeza ele seria curado. Olha a fé dela. Ela podia olhar para ela e falar assim: poxa, eu tô aqui escrava, eu não tenho mais família, eu não tenho mais a liberdade. Ela podia ficar se lamentando, ela podia falar assim: Deus, olha para minha causa, faça algo por mim. Ela não, ela quis que Deus fizesse algo por outra pessoa. Ela pôs toda a dor dela de lado e deixou que Deus fosse honrado através da cura de Naamã. E Naamã, para quem conhece a história, e se depois você quiser, prossiga na leitura, você vai ver que Naamã vai até o profeta fala com ele, pede lá para que ele mergulhe 7 vezes no rio, então ele é curado da lepra. Estuda melhor esse texto, que Naamã entra em conflito no decorrer do que o profeta falou para ele e tudo mais, mas isso daí é para um outro vídeo. O que eu quero destacar aqui é o que essa menina fez, o posicionamento que ela teve, e assim a gente precisa ser. Até quando nós vamos deixar que as nossas feridas ou aquilo que nos foi roubado nos paralise? Eu não sei o que você passou no ano passado, eu não sei, algumas pessoas aí, decorrente ao Covid, teve a família muito atingida, tanto em questão da morte, que parentes faleceram, quanto também por perca de emprego, por várias situações.
Porém, nós cremos num Deus que opera milagres e ele não mudou, ele continua exatamente o mesmo. E o que eu queria destacar aqui para vocês é que vocês fossem como essa menina, olhassem ela como exemplo e que isso não fosse motivo para que você barre, então, que Deus te use, para que você não fique paralisado no meio da sua dor. Deixa o processo dela passar. Peça então para que Deus lhe cure também. Enquanto você cuida do outro, Deus cuida de você. Isso é fato. Aqui, né, a Bíblia não relata mais o que aconteceu com essa menina, ela não aparece mais em nenhum dos textos. Porém, eu creio que Deus deve ter olhado para ela em algum determinado momento do tempo da vida dela. E com certeza Deus não se esqueceu do posicionamento que ela teve em deixar a dor dela de lado e pensar em Naamã e falar assim, olha, ali eu vejo que Deus pode ser honrado. E eu vejo muito disso, ela não pensou só na cura de Naamã, mas ela pensou na possibilidade de que uma situação fosse honrar o nome do Senhor Jesus. Que essa também venha a ser o nosso posicionamento, principalmente para esse ano. Que nós venhamos nos preocupar em honrar a Deus, em observar as experiências ou as oportunidades, porque Deus ele é um Deus de criar oportunidades. Que a gente então possa estar prestando atenção nessas possibilidades e ver aonde Deus pode ser honrado e não perder a oportunidade. Não deixar de fazer aquilo que Deus fala ao nosso coração de fazer. Talvez é uma oração, talvez é uma palavra, talvez é um abraço. Agora que eu sei que está limitado, né? Ainda que com essa situação. Porém, meu filho, você pode orar por essas pessoas. Você pode levar uma palavra de ânimo. Não paralise no meio da sua dor. Não paralise. Pega a sua Bíblia, entra no seu quarto, vai orar, vai falar com Deus, vai falar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor. Porque às vezes nós estamos tão presos à nossa dor, a gente começa a se vitimizar e fazer de coitadinho e tudo mais, enquanto Deus não quer isso. Deus nos fez fortes e valentes para que a gente possa ser mais forte do que essa dor que nos aprisiona. E eu tenho propriedade para falar disso, porque eu sei quando, né, essa coisa toda pega e acontece. Parece que a gente está paralisado, parece que a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue fazer uma oração. Porém, querido e querida, o que eu tenho para te dizer é isso. Fique sensível à voz do Espírito Santo. Observe as oportunidades e seja usado por Deus, assim como essa menina foi. Que a nossa dor não venha nos paralisar. E tem uma frase que eu escutei, eu gosto muito, que diz que das minhas feridas saia poder para curar. Então, que hoje você possa ser esse canal de bênção e crer que das suas feridas sairão poder para curar no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.